Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ivaldo para mais uma aula de educação física. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo abordando as modalidades coletivas e individuais, porém tratando sobre as questões táticas e técnicas nas modalidades esportivas de uma forma geral. Então vamos lá. Para começar, irei apresentar para vocês o conceito, tá? De técnica e tática. Começando pela tática, ela é definida como um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. Sendo assim, a gente entende os esquemas táticos, falando especificamente sobre as questões das modalidades coletivas, como as formas que um treinador esportivo escala sua equipe dentro de campo, quadra, para superar os seus adversários. Tratando-se de modalidades individuais, são as estratégias que eu vou utilizar, tá? Para vencer o meu oponente, por exemplo, para ser o primeiro em uma corrida de velocidade. E aí eu devo levar em consideração nessa questão tática os fatores ambientais, tá? Quem é o meu adversário, como ele reage durante a partida, ou durante o combate, ou durante uma prova. E aí nós temos diferentes abordagens da tática tratando-se das diferentes modalidades. Por exemplo, quando a gente fala de uma modalidade coletiva, vamos dar o exemplo do futebol. A tática no futebol, ela está relacionada com o sistema tático que a equipe utiliza. O sistema tático é a organização dos jogadores em quadro. Além disso, o treinador pode definir que a equipe tem uma tática mais defensiva ou ela tem uma tática de trocar mais passes, tá? De ter um controle maior da bola. Enquanto que outro técnico, outra equipe pode ter uma tática diferente, tem uma abordagem, uma pegada de mais velocidade, tá? Sem se preocupar tanto com a posse de bola em si, tendo uma abordagem geral sobre a dinâmica do jogo, tentando ditar o ritmo da partida. Falando de modalidades individuais, vamos citar o exemplo de uma maratona. Um de vocês é atleta de maratona e está lá correndo uma prova, e aí ele define que naquela prova, em virtude dos ambientes, tá? Das condições climáticas, tá? Do ambiente, do local da prova, ele vai ter um ritmo mais forte no começo da prova e diminuir um pouco ao final dela. Além da questão da temperatura, a questão do terreno, tá? Se ele tem um pouco mais de elevação, ou seja, tem mais ladeiras ou não, vai definir a forma que ele vai se comportar. Por esse motivo, ela é considerada como um fator mais racional, tá? É uma questão mais estratégica. Enquanto que a técnica é definida como um domínio completo das estruturas motoras, que sejam economicamente viáveis para a realização dos exercícios de movimentos esportivos e, ao mesmo tempo, sejam eficazes, ou seja, proporcionem que o atleta consiga obter os resultados esperados a partir daquela execução. Então vamos lá. Isso aqui é só para vocês sintetizarem, tá? A técnica não se restringe exclusivamente à execução mecanicamente perfeita de um movimento específico para o jogo, mas sim é o conjunto dos modos de fazer necessário para a sua prática. Ou seja, não adianta eu saber jogar handebol ou saber arremessar a bola de handebol se eu não consigo recepcionar a bola de handebol, tá? Então é necessário que eu tenha um domínio de todos os fundamentos técnicos que são necessários para a prática da determinada modalidade. E aí os fundamentos técnicos eles são tão importantes nas modalidades individuais quanto nas modalidades coletivas. Enquanto que a tática
ela não se reduz somente ao sistema de jogo que é definido pelo técnico ou pelo professor, mas também às razões de fazer, que orientam as ações que a própria situação exige. Por exemplo, não adianta eu falar para a turma do 8º ano que vocês têm que ser extremamente ofensivos numa partida de basquete, se a partida de basquete está provocando situações que vocês devem ter um controle maior da bola, devem ter um pouco mais de calma e assim sucessivamente. Por esse motivo, é fundamental, tá, que vocês tenham esse controle racional que eu citei para vocês antes, para que vocês possam saber os momentos que devem utilizar os recursos que vocês têm à sua disposição, sejam eles relacionados à sua questão de posicionamento ou até mesmo a execução dos exercícios, a escolha do movimento que você vai fazer, se você vai dar um passe, se você vai arremessar a bola no chão, no gol, se você vai correr mais rápido no começo da prova ou vai ditar um ritmo mediano durante toda a prova, e assim sucessivamente. Por esse motivo, a técnica não existe sem a tática e vice-versa. Elas acabam se completando. Então vamos lá. Nós sabemos que a execução perfeita da técnica ela é importante para se praticar uma modalidade esportiva. Porém, sozinha, ela não garante uma ação inteligente dos jogadores ou os atletas. Nós temos hoje uma modalidade de luta que está bombando, né? O MMA. O MMA ele reúne em seus praticantes várias modalidades, várias técnicas de luta em uma só, tá? Ou seja, para que você possa lutar bem o MMA, não é interessante que você tenha o domínio apenas de boxe, porque o seu adversário tem o domínio do boxe, do jiu-jitsu e da capoeira, então ele tem muito mais recursos para utilizar no combate com você. E aí, além dessa questão técnica, tá? A gente tem a questão tática. Se eu sei que o meu adversário ele tem um braço maior, tá, do que o meu, ele tem um soco mais longo. E aí eu tenho que adotar uma estratégia. Não, mas eu sou melhor do que ele no chão. Então, uma luta no solo de jiu-jitsu, do judô, com melhor eficiência. Então, eu tento utilizar isso de uma maneira legal. É interessante o MMA para a gente estar discutindo essa questão da técnica e da tática utilizada durante as modalidades esportivas. Tá? Então vamos lá, dando continuidade. A gente fala sobre a questão do padrão de corrida. Tá? Correr todo mundo acredita que sabe, mas ao mesmo tempo muitas pessoas sofrem com diversos tipos de lesões, principalmente na questão das articulações. Tá? Estou citando o exemplo da corrida, mas é de todos os outros movimentos. Para que você possa realizar um movimento com sucesso, é fundamental que você saiba qual é a técnica adequada para aquele movimento. Por exemplo, um atleta de maratona, ele não corre da mesma forma que um atleta de 100 metros. Porque a prova exige que ele se comporte de uma forma diferente, tá? Ou seja, eles têm táticas diferentes, eles têm composições corporais diferentes. E aí nós temos o exemplo dessa imagem, tá? Errado, tá ali citando. Ela está com uma sobrecarga tremenda no joelho, tá? Ela acha que está descansando, mas ao mesmo tempo ela está tendo um desgaste articular imenso. Enquanto que a segunda imagem, ela está utilizando as suas articulações para impulsionar seu corpo para frente, fazendo com que ela ganhe velocidade, tá? Claro, é fundamental que ela tenha uma resistência física interessante, para que ela possa correr de uma forma correta. Por isso é tão importante quanto a questão da tática e da técnica, a preparação física dos atletas. Mas vamos lá. Essa imagem é apenas para vocês notarem a questão da técnica da corrida, tá? De uma forma padronizada. E aí a gente entra na discussão. Só existe uma técnica de corrida? E aí a gente vai passar esse vídeo para vocês, para que vocês possam estar refletindo sobre o assunto. Então vamos lá, para o primeiro vídeo.
as provas rápidas no atletismo, tá? E não está disponível. Não sei o que acontecer. Vamos tentar esse segundo vídeo. 2 horas 17 minutos e 56. Observem a forma que o atleta corre, certo? A técnica de corrida dele. Agora vamos lá. Vamos para o segundo vídeo. Para o terceiro vídeo, tá? Falando sobre o basquete. Vocês devem ter uma atenção especial na forma que os atletas de basquete vão correr, tá? Com a bola. Notem que eles possuem um padrão de técnica de corrida diferente da prova de maratona do vídeo anterior. Muito devido à exigência do esporte, tá? São modalidades completamente diferentes. Por esse motivo, eles têm exigências físicas diferentes e, consequentemente, se comportam de forma diferente no padrão de corrida, tá? Na técnica de corrida em si. Okay? E aí nós temos outros vídeos, tá? Nós temos esse primeiro vídeo sobre as provas de atletismo. Nós também temos esse quarto vídeo que fala sobre o futebol, para vocês notarem as diferenças no futebol do basquete, da prova de maratona e de uma prova de velocidade no atletismo, a forma em que seus atletas correm, ou seja, as técnicas de corrida que são diferentes. E aí agora a gente dá uma ênfase maior na questão da tática, tá? A gente sabe que ela é indispensável, qualquer que seja a modalidade esportiva. Porém, em umas modalidades, elas são mais importantes do que nas outras. De qualquer forma, de uma forma geral, não basta que a gente saiba chutar a bola forte se eu não consigo colocar uma direção no meu chute. Ou sacar uma bola com força no voleibol e ela ir lá para casa da vizinha quando a gente estiver fazendo isso na quadra da escola. Então, a gente tem que ter esse controle da tática, tá? E da técnica em si. E a questão principal é saber para que, quando e como nós devemos executar cada ação motora relacionada aos fatores técnicos e quando e por que e para que utilizarmos as questões táticas, ou seja, a forma que a gente vai se comportar durante a partida. E levando isso em consideração que as diferentes situações que ocorrem nas diferentes modalidades esportivas, sejam elas coletivas ou individuais, são imprevisíveis, ou seja, a gente tem que ter uma questão de adaptação sempre à disposição. São os ditos recursos, tá? Não adianta me preparar para uma luta durante 3 anos, assistindo os vídeos do meu oponente, estudando ele, se eu não estiver preparado para quando ele for fazer algo diferente. Porque se estou estudando ele, teoricamente ele também está me estudando. Isso é bem comum no alto rendimento. E aí, devemos compreender a dinâmica tática e as suas exigências técnicas de cada modalidade esportiva, para saber como a gente vai reagir nas diferentes práticas. E aí, destaque para vocês, tá? Para vocês notarem as diferenças técnicas e táticas do tênis de quadra e tênis de mesa. Para vocês poderem observar que apesar de eles serem muito parecidos, ao mesmo tempo eles são muito diferentes por conta das características de cada modalidade em si, que varia de acordo com o ambiente que está sendo praticado, tá? E aí
nós temos a questão da exigência do jogo em si. Observem, a quadra de tênis ela é enorme, temos uma bola que não tem tanta velocidade como uma bola de tênis de mesa, tá? Ou até pode ter, só que nós estamos, digamos assim, mais preparados por conta da distância ser bem maior. Consequentemente, a agilidade para esse rebate é um pouco menor. De qualquer forma, é muito bonito de se assistir e de praticar também, quem tiver a oportunidade. Observe que eles ditam um ritmo mais leve, tá? Em alguns momentos. A velocidade acaba não sendo tão importante. E aí eles têm diversos recursos. Observe o recurso agora do Roger Federer. Estava de costas para a bola, mas sabia onde seu adversário ia estar. Da mesma forma agora. Então não precisou usar a sua questão da força, ele foi racional, né? Ele teve uma tática diferente, sabia que o atleta não ia chegar aqui na frente para pegar essa bola. Assista esse vídeo completo, tá? Assim como o outro que nós iremos ver agora. Esse é sobre o tênis de mesa. Percebam que ele tem uma demanda diferente, tá? É um jogo bem mais rápido. Você praticamente não enxerga a bola. Valeu, meu Deus! Corre! Corre! Observe a velocidade da partida, tá? Eat your heart out, Wonder Woman! This is unbelievable! Só para esse pequeno vídeo para vocês poderem perceber que existe uma questão técnica, tá? Diferente na execução dos movimentos entre o tênis de mesa e o tênis de quadra, e uma questão tática também. Eles não exploram uma bola curta, porque se ele der uma bola curta, o adversário vai dar uma bola com extrema força, e aí vai ser extremamente complicado dele conseguir rebater. Quando a bola vai curta é porque ele tem o objetivo apenas de colocar a bola em jogo, e aí ele não tenta arriscar, como aconteceu agora. Ele apenas está colocando a bola em jogo para sobrar um pouquinho de tempo para poder defender. E aí ele tem uma exigência na questão da preparação física totalmente diferente do seu adversário, que pouco se moveu por conta do tempo que ele tinha para raciocinar e definir qual jogada iria utilizar. E é uma questão de tática, né? Você vai ditar o ritmo do jogo, vai definir como você vai se comportar, mas você deve levar em consideração também quais são as principais características do seu adversário, qual é o ponto forte dele e quais são os pontos fracos que ele apresenta, tá? Para estar explorando isso. E aí nós chegamos na nossa atividade da aula 4, tá? Eu peço para vocês vão responder lá no portal plural, tá? Na aba. Responder o seguinte questionamento: quais são as diferenças técnicas na forma de correr entre um maratonista e um atleta de provas de velocidade no atletismo? E aí vocês vão ter que recorrer a esses dois vídeos aqui, ó. Provas rápidas no atletismo e provas longas no atletismo. Leve em consideração esse padrão motor, tá? Vocês vão observar que as provas de atletismo
rápidas, elas apresentam uma grande explosão nos movimentos, principalmente na largada. E é uma prova que acaba em menos de 10 segundos, 15 segundos, a depender dos seus atletas que estão competindo naquele momento. Enquanto que uma prova de maratona, ela vai durar lá 2 horas e meia, 3 horas. São poucos os atletas que se aproximam de 2 horas e apenas um no mundo que conseguiu completar uma maratona abaixo de 2 horas. Então, só por aí vocês conseguem entender ou notar que eles têm técnicas diferentes de se movimentarem, tá? Por conta do gasto energético. E além da composição corporal e outros fatores. Mas vocês devem ter um foco para responder meu questionamento na questão da técnica. A forma que eles correm, a velocidade que eles estão correndo, como os membros inferiores e superiores se movimentam, tá? Em sincronia. Como que a região da coluna vertebral dele, do tronco, está posicionada durante toda a prova. E por aí vai, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.